Pai nosso que está nos céus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, que nos dês nesta manhã conhecimento da Tua Palavra. Ilumina o nosso coração e o nosso entendimento. Faz-nos sensíveis e também, Senhor, que os nossos ouvidos possam ouvir a Tua Palavra de bom grado e o nosso coração também aceite a Tua Palavra. No nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós estamos aqui na Igreja Viver com Vida e hoje quero ensinar a Palavra de Deus. Porque é que os cristãos sofrem? Peço aos irmãos para abrirem em Oséias, no capítulo 4, na página 873, e versículo 6. Porque é que muitos cristãos sofrem? Esta palavra de Deus é dirigida ao povo de Deus, à igreja, àqueles que já são cristãos, àqueles que professam religião cristã, mas também ela pode ser acessível àqueles que não conhecem ainda a doutrina de Cristo. Basta só entregar a sua vida a Jesus Cristo. Vir a uma igreja, ouvir a palavra de Deus, reconhecer que é pecador, que todos pecaram e estamos destituídos da glória de Deus. Entregar a vida a Jesus Cristo significa dizer: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Pela fé eu recebo agora a minha salvação. Perdoa os meus pecados, aceito o teu sacrifício em meu lugar. Senhor Jesus, guia-me. Eu creio que és o Filho de Deus e que um dia morreste na cruz para me salvar. Eu te aceito como meu único Salvador. Guia a minha vida, Jesus. E quando alguém faz uma oração desta natureza, então essa pessoa passa a pertencer ao reino de Deus. Torna-se um cristão, um seguidor de Cristo. Depois precisa de aprender a palavra de Deus à medida em que vai ouvindo essa mesma palavra numa igreja cristã. Então o versículo 6 diz: o meu povo foi destruído por faltou o conhecimento. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então nós vemos aqui neste versículo, era um profeta, o profeta Oséias, estava a dizer que o povo de Deus tinha tido problemas porque faltou o conhecimento. Na nossa igreja nós costumamos dizer, e eu costumo usar esta frase, que o conhecimento é a maior riqueza. E neste caso o povo de Deus sofreu por falta de conhecimento. Vamos abrir em Isaías, mais ou menos no meio da Bíblia, capítulo 5, e vamos ler o versículo 13. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Mais uma vez, nós vemos aqui, agora era outra situação, era outro profeta, o profeta Isaías, já não era Oséias, era Isaías, estava a dizer que mais uma vez o povo de Deus, novamente o povo de Deus, estava a ser escravizado, estava a ser subjugado por falta de conhecimento, falta de entendimento, falta de discernimento. Quero contar-vos uma pequena história de um homem que iniciou uma viagem num barco de luxo, num paquete, e o bilhete dele dava-lhe direito a todas as regalias. Desde a partida até ao seu regresso, ele tinha direito a tudo o que existisse dentro do barco. Todo o lazer, tudo no restaurante, a melhor comida, tudo o que era necessário para que uma pessoa tivesse uma viagem cómoda e até, de certa forma, bem luxuosa. Só que ele não leu as regras, não leu o que o bilhete lhe dava direito. Então toda a gente, os passageiros entram todos para o navio e a viagem inicia, e ele também entrou e esqueceu-se de ler as regras. E o que aconteceu? Durante toda a viagem ele andou a passar mal. Ele não assistiu aos programas que o navio tinha elaborado para os seus clientes. Ele não usou os benefícios que o navio lhe concedia, o tempo de lazer. Ele não apareceu no restaurante, não comia o pequeno almoço, não jantava, não almoçava. E sobreviveu com água e umas pequenas caixas de bolacha que ele levou para a viagem, porque desconhecia até que tinha direito a essas coisas todas. E quando chegou ao fim, o capitão perguntou, ao despedir-se do navio, como fazem também nas companhias aéreas, sempre vem o capitão despedir-se dos passageiros, e ali o capitão do navio, também ele, no fim, vem para a porta de saída e começa a despedir-se das pessoas. E quando ele chega àquela pessoa, ele ficou assim meio estranho. O capitão olhou: mas eu nunca vi esta cara
durante esta viagem. Perguntou: o senhor nunca foi visto? Onde é que o senhor andou? Então, o senhor nunca apareceu no restaurante, nunca o vi, nem sequer nas festas, nos tempos de lazer que o navio tinha proporcionado aos seus clientes. Nunca vi o senhor. Sabe-se, eu estive sempre no meu quarto e nunca saí de lá. Então, mas porquê? Então, mas o senhor tinha direito a todas as coisas, o senhor não saiu porquê? Estava doente, sentiu-se mal, nós já tínhamos assistência. Então, eu desconhecia que o meu bilhete me dava direito a jantar, me dava direito a almoçar, me dava direito ao pequeno almoço, me dava direito a essas regalias todas. Homem, você nunca mais faça uma coisa dessas. Procure sempre ter conhecimento das coisas antes de as iniciar a fazer. E aquele homem fez uma viagem que lhe custou dinheiro, tinha todas as regalias, mas não usufruiu de nada. Comparando isto com os termos bíblicos, acontece isso muitas vezes. Há cristãos que eles vêm à igreja, andam na igreja, mas não usufruem nada de Deus, ou pouco usufruem de Deus. Eles vão vindo à igreja, Deus vai lhe concedendo vida e saúde, eles vão realmente vivendo, mas não usufruem dos benefícios de Deus. Verdadeiramente, eles não usufruem dos benefícios de Deus porque lhe falta conhecimento, falta-lhe saber os princípios, a palavra de Deus não está em abundância no seu coração e depois eles desconhecem os benefícios que Deus tem para eles. Então, muitos cristãos sofrem, não é por causa do diabo, é porque eles desconhecem os benefícios que Deus tem, desconhecem a palavra de Deus. E uma das causas das pessoas sofrerem é elas não praticarem a palavra de Deus. Nós lemos há dias que uma pessoa, quando se olha ao espelho, e no domingo eu tornei a falar disso, ele está a ver a imagem dele no espelho. Se ele está bem arranjado, ele vai ver se a sua imagem está bem arranjada. E ele até é cuidadoso, depois de vestir, depois de estar tudo preparado, ainda vai ver se precisa de mais um toque lá uma coisa que ficou assim, menos bem, para que ele esteja 100%. Ora, nós somos cristãos e filhos de Deus, e nós temos que conhecer a palavra de Deus, e até os pequenos pormenores nós temos que ter atenção. E uma das coisas que nos causa realmente embaraço e dano, e que faz com que nós soframos, é nós não conhecermos a palavra de Deus e não praticarmos a palavra de Deus. Se nós desconhecermos a palavra de Deus, nós vamos ter dificuldade em saber quais são os nossos direitos em Cristo Jesus. Vamos abrir em Mateus capítulo 7, versículo 24. Por isso nós aconselhamos o povo de Deus, as pessoas a frequentarem a igreja. Para quê? Para que eles ouçam a palavra de Deus que é exposta todas as vezes, para que as pessoas possam entender essa mesma palavra, para que ela possa ser entendida no seu coração e praticada. Eu nasci num lar cristão, frequentei uma igreja cristã durante muitos anos, colaborei nessa igreja, preguei nessa igreja, tinha várias atividades nessa igreja e ouvi os pregadores, muitos homens de Deus, homens sinceros, homens bons de Deus, alguns recordo-os com saudade, e alguns deles já partiram para a eternidade. Foram homens que nos ensinaram a palavra de Deus, mas que eles pregavam a palavra de Deus, e uma boa parte deles, eles pregavam só para ensinar o povo que aquilo estava escrito, para ensinar os irmãos da igreja que aquilo que Deus disse estava ali escrito, que era aquilo que Deus disse. Mas, na verdade, esses irmãos não viviam a palavra de Deus. Eles ensinavam, e era verdade, e eram homens sinceros e íntegros, eles pregavam a palavra de Deus, mas na verdade eles não viviam a palavra de Deus. Eles, quando chegava a altura de praticar a palavra de Deus, eles dificilmente a praticavam. Se se zangavam com alguém fazia alguma, dificilmente eles perdoavam. Alguns deles expulsaram vários irmãos da igreja. A todo o tempo Deus diz para nós perdoarmos as pessoas. Eu não digo que não tinha que haver disciplina, mas exageros. Alguns deles olhavam para a maneira das pessoas vestir. Ora, Deus está a dizer que nós não temos que andar a ver esses pequenos pormenores. Tudo deve ser feito com decência, com bom senso, com regra. Eram homens que ensinavam a palavra de Deus, mas que eles não viviam verdadeiramente a palavra de Deus. Há sempre uma exceção, um ou outro, mas... E eu aprendi a palavra de Deus com essas pessoas, e depois, mais tarde, eu aprendi que não era só saber a palavra de Deus, era praticar a palavra de Deus.
Porque o facto de nós sabermos é muito bom. Mas se nós não fizermos nada, então já tinha conhecimento, mas não havia prática da palavra. E por isso hoje eu ensino a palavra de Deus e me esforço por a praticar e desejo que aqueles que ouçam a palavra de Deus ensinada por mim a pratiquem, para que tenham sucesso, para que não sofram, para que não tenham falta na sua vida da bênção de Deus. Então, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que escuta, é isso que diz aí ou não? Então vamos lá ler. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então nós estamos aqui a ver um exemplo, uma comparação que a palavra de Deus nos está a dar, que aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e a pratica, ele é comparado a um homem prudente, alguém que edificou uma casa sobre a rocha. E depois há outro exemplo, que é o versículo 25, que diz: e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Podíamos dizer, porque esta casa, porque estas pessoas que construíram a casa, eles tinham conhecimento. Já imaginou um arquiteto mandar construir uma casa e não ter conhecimento dos materiais, da resistência dos materiais, a quantidade de materiais? A matemática tem que ser feita para que um pilar suporte determinada carga e outro suporte outra determinada carga. Um arquiteto que só tivesse o nome de arquiteto e não tivesse conhecimentos técnicos e matemáticos para fazer os seus cálculos para que depois o edifício fosse construído, o que aconteceria àquele edifício? Ia ruir. Porquê? Porque os cálculos não tinham sido bem feitos. A pessoa não tinha conhecimento, ela só tinha o nome, mas o conhecimento ela não estava apta a fazer os cálculos para que pudesse construir um edifício e ele pudesse sobreviver às intempéries. O cristão pode ser cristão, mas se ele não tiver conhecimento da palavra de Deus, ele não vai sobreviver às intempéries, às calúnias, àquilo que as pessoas dizem, às afrontas dos familiares, que dizem: o que é que andas a fazer na igreja? Agora também vais lá para a igreja? Também andas lá armado em quê? Em beata? Ou em beato na igreja? O que é que andas lá a fazer? Andas lá a gastar o teu tempo, a perder o teu tempo, gastar o teu dinheiro, dás para lá os teus dízimos e as tuas ofertas. Isto é uma afronta. Andas lá na igreja, ainda qualquer dia os teus colegas vão começar a falar de ti, ainda vais ser despedida por causa de andares lá na igreja. O teu chefe vai-te pôr de lado. Os teus vizinhos não gostam nada de ti, cada vez que te vêm, vês que eles já não te falam, deixaram de falar. Olha a tua vizinha, como ela agora reage contigo, desde que andas na igreja. São afrontas. Se a pessoa não tiver conhecimento da palavra de Deus, não tiver sólida na palavra de Deus, não vai aguentar essa pressão. Acaba por desistir, por perder as bênçãos de Deus, porque agora ela está a ser afrontada. Um arquiteto, ele tem que ter conhecimento não só dos materiais, do tipo de materiais que vai usar, mas saber fazer cálculos matemáticos para que depois esses cálculos sejam aplicados e a matéria possa ser usada com sucesso e possa ser construída então uma habitação, uma casa. Um cristão, ele muitas vezes sofre por causa exatamente falta de conhecimento. Os cristãos, a maior parte do tempo que vivem sempre em pecado. A maior parte do tempo os cristãos vivem em pecado. E vivem em pecado também por falta de conhecimento. Já os do mundo vivem em pecado, normalmente. E os cristãos também vivem uma boa parte do tempo em pecado. Por quê? Porque eles se esquecem da palavra de Deus. Você sai aqui da igreja, ou você está na igreja, estamos a falar agora, a igreja está aqui reunida. Imaginemos que eu dizia uma coisa aqui de cima, do púlpito, para você, para a congregação, que eu ofendia. Você não gostou de ouvir. Se eu usar o versículo Malaquias 3:10, ou 3:9, ou eu disser: os irmãos que não trazem o dízimo à igreja são os ladrões. Você pode ficar ofendido comigo. Se você não der o dízimo, fica ofendido. Se der, não fica ofendido, porque você deu. Por quê? Eu dou, portanto eu não sou ladrão. Mas se eu não der, sou cristão, se vem à igreja, então o pastor está-me a chamar ladrão. É uma palavra que é fácil de ouvir. Então você fica ofendido, porque eu disse uma coisa que magoou. Mas qual é o conhecimento que nós temos da palavra de Deus quando nós somos magoados? O que é que nós temos que fazer? Tem-se não perdoar.
Não vai receber as bênçãos de Deus. Deus não vai perdoar. Está a viver em pecado. Não perdoou, foi ofendido, é verdade. Mas não perdoa. Deus diz, se não perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Se não perdoa, estamos a viver como? E vivendo em pecado, estamos separados da glória de Deus. E o pecado gera a morte. Gera o impedimento de receber bênçãos. Quem não recebe as bênçãos de Deus está em morte. Quer dizer, tem falta de benefícios, tem falta de proveito como cristão. Então, a maior parte do tempo, as pessoas, elas estão mal porque elas não perdoam. Não perdoam ao chefe, não perdoam ao patrão, não perdoam ao pai, não perdoam ao filho, não perdoam ao irmão, não perdoam. E por não perdoarem, elas têm problemas. O pecado gera a morte. A falta de perdão gera a morte. Traz problemas cancerosos, traz problemas de estômago, traz alterações no sistema nervoso, traz montes de problemas, traz dores de barriga, traz problemas nos ossos, traz problemas na coluna, traz problemas em todo o lado. A falta de perdão é um vírus terrível, é uma bactéria que só faz mal. Nós temos que conhecer a palavra de Deus. Ora, um cristão, quando não perdoa, ele está a viver em pecado. Pastor, mas eu tenho razão. Pois, mas Jesus também tinha razão quando estava pendurado na cruz. Ele estava lá pendurado na cruz, tinha toda a razão do mundo. Estavam-lhe a fazer mal, estavam-lhe a bater com uma cana na cabeça, deram-lhe umas punhadas na cara, cuspiram-lhe no rosto, troçaram dele, zombaram dele, caluniaram, afrontaram-no. Tu és o Filho de Deus, sai agora da cruz. Salva-te a ti mesmo. Clama agora por Elias ou por Moisés. Oxalá que eles te ouvem. Eles vão ouvir-te. Clama por eles. Desce. Então tu dizias que eras o rei dos judeus e agora estás pendurado na cruz. Desce daí. Estão a ver o que é afronta? Os cristãos sofrem por causa da falta de conhecimento. Por causa de eles não terem resistência espiritual para conseguir sobreviver quando são atacados. Não é se são. Quando são atacados. A ser atacados são sempre. Desde que entram numa igreja você passa a ser atacado. Se não é pelas pessoas, é pelo diabo. Porque as trevas não se dão com a luz. Um cristão vai ter sempre inimigos até partir para a eternidade. Sempre inimigos, sempre. Uma pessoa, a partir do momento em que entrega a vida a Jesus Cristo, ele criou inimigos. Arranjou um problema. Antes ele tinha um problema. Estava separado da glória de Deus. Tinha um problema porque não pertencia ao reino de Deus e estava sujeito a perder a sua vida, a salvação, os benefícios de Deus. Tinha um problema. Resolveu esse problema entregando a vida a Jesus Cristo. Passou a pertencer ao reino de Deus. Passou a pertencer e a receber os benefícios de Deus. Pertencer a Deus, ao reino de Deus, à família de Deus, e agora recebe os benefícios de Deus, mas deixou de pertencer ao reino das trevas. E agora o reino das trevas, que é representado por Satanás, e que Satanás é um espírito maligno que influencia as pessoas, passa a existir nas pessoas que nos rodeiam, e essas pessoas vão ser nossas inimigas, vão afrontar-nos. Começa na nossa família, começa nos vizinhos, começa nos colegas de trabalho, começa na sociedade que nos vê. Quando nós saímos da igreja com a Bíblia na mão, eles que estão ali a ver, olha lá vai o cristãozinho, olha lá vai o protestante, olha lá vai aquele, olha lá vai o outro. Se é uma pessoa adulta é assim, se é um jovem, se alguém descobre que ele vai a uma igreja, olha, também andas lá, também és Jeová, também vais à igrejinha. Então todas as pessoas calam a boca com vergonha de Jesus Cristo e estão a perder os direitos que têm em Cristo Jesus. Enquanto que há outros cristãos que não têm medo de nada nem de ninguém. São vencedores, enfrentam as pessoas com cabeça erguida e dizem, é pena tu nem teres os olhos fechados, não compreenderes, não abrires os olhos, estás cego, não consegues entender que precisas de Jesus Cristo, que estás perdido, precisas de salvação, que és um pecador, fazes coisas erradas, que a tua vida não está a funcionar, porque te falta a bênção de Deus. Abre os olhos, converte-te a Jesus Cristo. Muda de atitude. Quando alguém fala assim, a pessoa perde. Ela perde. O espírito de Satanás está nessa pessoa para nos afrontar, vai ter que dobrar o joelho ao nome de Jesus Cristo. Não foi isso que nós oramos na quinta-feira. Nunca tenha medo de falar, nem que seja para o seu chefe.
Nem que seja para o seu marido, para a sua esposa, para o seu... seja para quem for. Você fala. Com ousadia, com conhecimento da palavra de Deus, ninguém vai mais afrontá-lo. As pessoas vão ficar envergonhadas. Porque elas vão pensar e vão assimilar, afinal de contas, ele está-me a dizer coisas que eu realmente não conheço nada. Estou para aqui a falar, estou para aqui a acusá-lo e não percebo nada de religião nem de Deus e estou para aqui a caluniá-lo. Não tem direito de fazer isso. E quando isso acontece, o cristão torna-se um vencedor, torna-se um rei em Cristo Jesus e domina o diabo. E não tem vergonha de dizer que é cristão, onde quer que esteja, no trabalho, na casa, na rua, na sociedade onde está inserido. E tudo vai bem. O Deus vai ajudar essa pessoa, o Espírito Santo vai guiar essa pessoa, vai ter os benefícios de Deus, os anjos de Deus vão protegê-lo dos dardos inflamados do maligno. E ele vai vencer, vai se ingrar. Se Deus é por ele, quem será contra ele? Maior é Deus que está em nós do que o diabo está no mundo. Então o cristão, ele só é vencedor na verdade quando ele estiver disponível para aprender mais da palavra de Deus, conhecer a fundo a palavra de Deus, para que não sofra, para que ele seja bem-sucedido. Há sempre pessoas que vão opor-se à verdade. O diabo opõe-se à verdade. Pessoas que se opõem à verdade, opõem-se à verdade. Mas nós, os servos do Senhor, não vamos deixar que o diabo nos venha seduzir. 2 Reis, capítulo 5, versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia Eliseu mandar-me lavar neles e eu ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Rio Jordão 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Bem, temos aqui uma passagem de um homem, por sinal era um homem bem-sucedido na sociedade, um homem de autoridade, que estava com uma doença incurável, leprosa, era lepra. Ele era leproso. Havia, porém, poder num homem de Deus, num servo de Deus, Eliseu, tinha a unção de Deus, tinha o poder de Deus, conhecia que Deus era capaz de o curar. Eliseu usava a palavra com autoridade e este homem estava dependente agora de uma ordem de Eliseu. Ele vai com os seus empregados, com os seus cavalos, com toda a sua arrogância, com toda a sua vida material. Eu sou o Senhor, sou eu. Todos que têm que me prestar vassalagem, todos têm que me obedecer. Eu vou ali falar com aquele homem só porque estou nesta situação, senão nem sequer ia lá. Ele precisava de cura, mas o seu coração era rebelde, arrogante, orgulhoso, vaidoso. E quando uma pessoa tem esta natureza, dificilmente recebe alguma coisa de Deus. Jesus disse: se não nos tornardes como estas crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Os princípios que têm que estar em nós têm que ser princípios de humildade. Se alguém quer ser grande, tem que ser primeiro pequeno. Não é assim. Começa com as crianças. Para elas serem grandes, elas têm primeiro ser pequeninas. E no reino de Deus é igual. E agora, este homem está aqui com um problema grave. Ele está confrontado com uma doença incurável, lepra. E ele precisa de alguém que o possa resolver o seu problema. A medicina não via solução.
e a pessoa era posta à parte e acabava por morrer aos bocados. A lepra era uma doença que fazia com que os órgãos do corpo se fossem desfazendo e os órgãos iam caindo. E agora, este homem, na sociedade, bem visto, estava ali num sofrimento tremendo. E a única alternativa que ele tinha era que dobrar o joelho ao Deus Todo-Poderoso, a Deus que o podia curar. Alguém lhe falou que havia um homem, um profeta, chamado Eliseu, que tinha esse poder. Deus tinha dado a Eliseu poder. E esse poder estava lá em Eliseu. E Eliseu ia usar o poder para abençoar as pessoas. Porém, quem necessitava tinha que sujeitar às regras. Nós precisamos de Deus, não é? Temos que sujeitar às regras dele. Nós às vezes não gostamos das regras de Deus. Quando Deus nos diz, tens que me buscar em primeiro lugar. E nós dizemos, Senhor, não, isto dá mais jeito de eu ficar na minha casa. E Deus diz, olha que não estás a fazer a regra. Como é que tu queres que eu te abençoe? Como é que tu queres que eu te ajude? Olha, tens que ser dizimista, trazer os dízimos à minha casa para que haja mantimento na minha casa, para que a minha casa não tenha falta de nada. E nós, diz o Senhor, esse dinheiro dá para eu pagar uma prestação todos os meses. Se o salário é grande, o dízimo é maior. Se o salário é pequeno, o dízimo é menor. Mas continua a ser o dízimo. E a pessoa diz, Senhor. Os ricos dizem, tanto dinheiro dá para pagar uma prestação da casa. Os pobres dizem, tanto dinheiro dá para eu comprar um litro de leite. Por falta de obedecer à palavra de Deus, traz consequências graves na vida das pessoas. Ninguém ganha entrando em negócio com Deus. Ninguém ganha. Sabe? Este homem teve que se sujeitar às regras. Queria ficação, tinha que se sujeitar às regras. As regras eram, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Rio muito mais impróprio para se tomar banho do que os rios que ele tinha lá na terra dele, onde ele era o Senhor. Mas a regra era lavar-se naquele rio. E aquele homem foi ter com o profeta, e o profeta disse, vais-te lavar 7 vezes. Uma vez só não chega, tem que ser 7. Porque a tua arrogância é tanto, o teu orgulho é tanto, a tua mania é tanta, tens que obedecer. E só a 7ª vez é que tu estás consciencializado, tens que obedecer. Se queres ser curado, muda a tua atitude, muda a tua maneira de pensar, vira-te para Deus, dá crédito àquilo que ouves, dá crédito aos profetas, dá crédito à voz dos profetas, àquilo que eles ensinam. Ouve! Este homem não estava nada virado para Deus, nem ligava nenhuma aos profetas. Foi ter com o profeta porque estava aflito, precisava. Então agora precisavas, tens que submeter às regras, que são estas. 7 vezes no Rio Jordão. Em princípio, a arrogância dele era tanto que ele disse, era o que faltava. Vão-me embora. Eu não vou tomar banho nesse rio. Tenho lá rios na minha terra muito melhores que esse. Eu não vou tomar banho. Mas os empregados querem se tornar simples, como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Viam mais os empregados do que o próprio Senhor. Eu disse, meu Senhor, então, se o profeta te mandasse dar uma fortuna em pedras preciosas, tu davas. Quanto mais mandar tomar banho, que é uma coisa que não custa nada. Para os empregados não havia dificuldade nenhuma em tomar banho num rio daqueles. Para eles era simples, o coração deles era simples, estava disposto a obedecer ao seu Senhor e ao profeta e quem fosse preciso. Os empregados não tinham problema nenhum. Mas o Senhor, o arrogante, isso para eles era um problema tomar banho em determinado sítio. E sabe o que aconteceu? Para ele ser curado, ele teve que obedecer. Teve mesmo que tomar banho lá. E diz que tomou banho e ficou curado. E a sua carne ficou como a carne de uma criança recém-nascida, purificada, limpa. Muitos cristãos sofrem porque eles faltam-lhe o conhecimento. Eles esquecem-se que têm que obedecer aos princípios e regras de Deus. E se nós não obedecermos, Deus não faz nada. Simplesmente não recebemos os benefícios de Deus. Ficamos separados da glória de Deus. E se Jesus vier, é um problema. Toda a gente sabe que o mundo vai acabar dia 21, não é? Não acaba dia 21? Bem, eu digo que não acaba porque eu tenho conhecimento. Agora, para muitas pessoas, milhares de pessoas, toda a gente anda aflita. Até os próprios cientistas da NASA deram crédito a esta palavra. Que os próprios já tiveram a estudar, disseram, não, parece que não há nada previsto. Senão já estava a ver aí uma coisa brilhante. Não uma coisa que viesse chocar contra a Terra para destruir a humanidade. Como se fosse assim. Pois, nós temos de dar crédito à palavra de Deus. Ela é o nosso guia. E para nós não sofrermos, nós temos que seguir os princípios. Marcos capítulo 4,
Há pessoas que têm uma mentalidade assim. Falta de conhecimento, porque não são cristãos, porque não ouvem a palavra de Deus, porque não conhecem o poder das palavras, não sabem usar a linguagem, são mundanos, não ligam nenhuma a Deus, nem à igreja, nem querem ouvir falar de Deus. Então, eles pensam assim, bem, eu hoje estou bem, hoje tenho o meu emprego, tenho o meu salário, não preciso de ajuda de ninguém, eu estou bem. Por isso porque estou bem, eu vou ajudar os pobrezinhos. Então vou a um estabelecimento comercial, vou comprar uns quilozinhos de arroz, umas massas, mais também uns enlatados, uns leites, e vou dar para ajudar aqueles que não têm emprego como eu. Eu vou lá ajudar, vou lá dar essas coisinhas todas, porque essas pessoas precisam. Não têm as condições que eu tenho, as pessoas precisam. E depois essa pessoa que faz essas coisas todas está muito bem, tudo certinho. Só depois estraga tudo. Porque eu também posso vir a precisar. Ela diz, eu se não der, depois também não me dão a mim. Então eu vou cair lá. O poder das palavras. Então, mas quando nós damos alguma coisa a alguém, nós gostamos de ver a imagem do outro que vai receber. Nós gostamos de ver uma pessoa que está dependente da mão estendida do outro para receber alguma coisa. Não gostamos. Temos pena da pessoa, temos misericórdia. Então, se não gostamos de ver a pessoa, por que é que nós vamos falar que vamos cair na mesma situação da pessoa? Por que é que vai dizer, se eu não der, depois também não me dão a mim? Porque quem sabe, nunca se sabe se eu vou lá cair. Deus diz que o justo nunca mendigará o pão. Esta é a palavra para os filhos de Deus. Se tiveres conhecimento da palavra de Deus, nunca vais precisar que deem arroz ou massa ou esparguete, seja o que for. Falta de fé é dizer, sabe-se lá. Só Deus sabe. Falta de fé. Fé é acreditar que temos aquilo sem ver. Eu vou ter sempre pão na minha mesa. Eu não vou precisar que me venham trazer arroz nem massa à minha casa. E você vai precisar. Quer fazer essa figura? Então não podemos dizer isso. Vamos ajudar, sim. Vamos estender a mão, sim. Vamos trazer a massa se for preciso. Vamos trazer o que for preciso para ajudar as pessoas que não estão nas nossas condições, mas nós não podemos abrir a nossa boca para dizer que vamos cair na mesma situação. Estamos a atrair o mal e o diabo pega nessas palavras, materializa-as e depois há falta de emprego e depois há um problema. E nós ficamos admirados. Eu bem tinha razão, agora também precisei. Precisou porquê? Porque andou a falar e o diabo materializou isso. Há um poder tremendo na mente. Há um poder tremendo nas nossas palavras. A nossa mente, ela tem um poder tremendo. Tanto atrai o bem como atrai o mal. Eu não me estou a ver sair da minha casa e ir a uma instituição para me darem arroz ou massa para eu comer. Não estou a ver. Eu sou um filho de Deus. E a Bíblia diz que o justo nunca mendigará o pão. Mas está mal ir lá pedir ajuda? Não, mas eu não quero isso para mim. Deus vai me ajudar. Vai me dar sabedoria. As minhas mãos vão continuar a ter os dedos todos para eu trabalhar. As minhas pernas vão continuar a andar para eu fazer o trabalho que tenho que fazer. A minha cabeça vai continuar a funcionar para eu trabalhar e daí vir o sustento para a minha casa, para a minha família. Eu não estou zangado. Eu estou a falar a palavra de Deus porque o diabo é mentiroso e ele engana as pessoas, seduz as pessoas com pensamentos. Quanto mais companhia nós tivermos de pessoas que não são cristãs, que não ligam nenhuma a Deus, são pessoas que não interessam nada com Deus, nem querem nada com Deus, nem com a igreja. Eles bem passam à frente da porta. Eles até param a ouvir a palavra de Deus, mas quando a coisa não lhe agrada, eles vão embora. Depois ficam dependentes de toda a gente e perguntam, mas porquê isto? Mas porquê aquilo? Quando toda a gente anda a dizer que o país está mal, nós, meia dúzia de pessoas, andamos a dizer que o país vai vencer no nome de Jesus Cristo.
Enquanto toda a gente anda a dizer que a economia cada vez está pior, nós vamos dizer que a nossa economia portuguesa está a ser escolhida, o país, Portugal, está a ser escolhido para os grandes investidores, para criarem riqueza, emprego, para esses que não acreditam. É assim que nós temos que fazer. Quando nós falamos a palavra de Deus, temos conhecimento da palavra de Deus, nós não vamos aceitar o contrário. Eu não aceito o contrário para a minha vida. Eu não aceito. Eu não quero viver a mendigar nada. Eu não quero viver dependente de ninguém, nem dos meus filhos sequer. Eu quero viver independente. Dependente, sim, de Deus. Ele é que me ajuda. Ele é que me dá graça. Ele é que me dá sabedoria. E ao longo destes 50 anos, Deus sempre me protegeu, nunca me deixou ficar nada. Nunca me deixou ficar a passar fome. Nunca. Nunca me deixou roto nem nu. Nunca me deixou na rua. Nunca me faltou a saúde. Nunca me faltou a inteligência. Nunca me faltou o trabalho. Nunca me faltou nada. Então eu tenho que seguir um Deus que nunca me faltou nada ao longo de 50 anos. Eu tenho que pôr de parte as pessoas que não são bons conselheiros para mim. Aqueles que se dizem meus amigos, mas só, a boca deles só fala mal, só fala negativo. Todos os dias levantam-se da cama e falam mal do governo. Falam mal do vizinho, falam mal da vizinha, falam mal da igreja, falam mal da família, falam mal deles próprios. Essas pessoas não servem para a sua companhia, não servem para a pessoa da sua amizade. Nós vamos ter que vencer o diabo no nome de Jesus Cristo, usando a palavra de Deus, ter conhecimento. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Amém? O diabo é mentiroso. Ele seduz as pessoas. Marcos capítulo 4. E outra vez começou a ensinar junto ao mar e juntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e comeram. E outra caiu em pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, vindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. A palavra de Deus tem que cair em boa terra, cair no nosso coração, que é a boa terra. Termos o coração aberto, disponível para aceitar aquilo que Deus nos diz. A palavra de Deus. E produziu a 30, e a 60, e outra 100. E Deus nos está a dar aqui um exemplo, ou melhor, Jesus Cristo. E diz assim no versículo 9. E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, todos devem ouvir. Toda a gente tem ouvidos. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios, o conhecimento do reino de Deus. Mas aos que estão fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as outras? O que semeou, o que semeia, semeia a palavra. Nesta manhã, agora mesmo, neste minuto, eu estou a fazer isto. O que semeia, semeia a palavra. Eu estou a semear a palavra de Deus. Estou a dizer que é preciso ter conhecimento da palavra de Deus. É preciso aceitar a palavra como a autoridade final da nossa vida. É preciso falá-la, ter conhecimento que a palavra que nós falamos, ela é poderosa, que há um poder tremendo dentro de nós. E os que estão junto do caminho, versículo 15, são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, logo vem Satanás. Quando uma pessoa ouve a palavra de Deus, o diabo vem logo e tira a palavra que foi semeada no seu coração.
Como é que o diabo faz? Com pensamentos. Olha, vai lá. Arranja um compromisso com a igreja, arranja que tu vais ver. Hoje há pessoas que dizem, pastor, sabe lá, eu até servi a Deus, mas por causa de não ter nenhum compromisso, pastor, eu agora não quero, pastor, já sofri tanto. Olha, você não sofreu mais do que eu. Você não sofreu mais do que eu. E eu não quero estar aqui a expor o que é que me fizeram. Os sacerdotes é que me fizeram mal. E no entanto eu sigo a Deus, eu sirvo a Deus. Deus tem alguma culpa do mal que nos fizeram? Não tem. Então por que é que eu agora não sirvo a Deus? Eu estou a castigar a Deus. Ó Deus, agora vais ser castigado, eu não te vou servir porque me fizeram mal. A todo o tempo essas pessoas desconhecem que estão a atrair para eles tremendamente problemas graves para a sua vida. Mais tarde ou mais cedo ficam com uma doença cancerosa, partem para a eternidade e dizem, pastor, o que é que aconteceu isto ao meu marido, ao meu filho, à minha filha? Uma desgraça tão grande. E perguntas porquê? Porque eles esqueceram de servir a Deus. Sofrem um infarto, ficam debilitados na saúde e perguntam, mas porquê, pastor, que me aconteceu isto? Porque se esqueceram de servir a Deus. Perdem os familiares e perguntam, mas porquê, pastor, que me aconteceu isso? Porque esqueceram de servir a Deus. E essas coisas afastam Deus de os poder abençoar. Nós temos um compromisso com Deus. Nós dissemos, eu entrego-te a minha vida, Senhor Jesus, e te recebo como meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Toma conta de mim, guia-me, orienta-me. Nós fizemos o juramento ou não? E agora? Vamos quebrar o juramento? Nós vamos ter que servir a Deus, continuar a servir a Deus. A vida não nos vai correr bem. Mas nós vamos ter a ajuda de Deus, vamos vencer no nome de Jesus Cristo. Não temos desculpa diante de Deus. Se o mundo não acabar no dia 21, pode acabar no dia 22. E Jesus pode vir nesse dia e vai perguntar, porquê é que tu não me serviste? Tu conhecias a minha palavra, porquê é que não me serviste? Pois agora, aparta-te de mim, maldito, para o fogo do inferno, que não te conheço. Mas em teu nome, Senhor, eu preguei, e muitas pessoas foram salvas. Em teu nome eu te expulsei os demónios. E Jesus dirá, aparta-te de mim, maldito, para o fogo do inferno. Eu não te conheço. Oh, Senhor, mas em teu nome eu até expulsei os demónios, curei pessoas. E Jesus dirá, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Nós estamos a brincar com Deus? Não podemos brincar com Deus. As coisas de Deus são sérias. Deus é o Senhor, o soberano. Tudo está debaixo da sua potente mão. O universo está debaixo da potente mão de Deus. Tudo o que existe está debaixo da potente mão de Deus. Deus quiser, amanhã acabou. Deus quiser, leva-nos hoje para junto dele. E os bens, o trabalho, a riqueza, fica cá tudo. Ninguém leva nada, nadinha. É melhor nós vivermos felizes aqui embaixo com Deus do que sermos uns infelizes com o diabo. É melhor. Nossa família está em segundo lugar. Em primeiro lugar, Deus. Se tivermos Deus em primeiro lugar, nós vamos ter a família. Se não tivermos Deus em primeiro lugar, podemos perder a família. Os que semeiam a palavra, eles nunca vão ter falta da bênção de Deus. Você semear a palavra de Deus, você vai sempre colher a bênção de Deus. Você está a semear a palavra e Deus vai abençoá-lo. A sua casa, a sua família, a sua vida pessoal, as suas finanças. Você vai sempre conseguir no nome de Jesus Cristo. Vai estar sempre por cima e não por baixo. Para terminar, vamos abrir no Salmo 34. Quero dar um conselho a todos aqueles que me estão a ouvir. Não fique com medo, nem fique a pensar, este homem está zangado comigo. Não estou zangado consigo, estou zangado com o diabo. Um mentiroso. Ele veio para debilitar as nações, veio para trazer maldição à terra. Veio para fazer com que as pessoas elas se deixem enganar. Ele é um mentiroso. Ele é a antiga serpente. Ele é o dragão. Ele é o anticristo. O diabo tem tudo aquilo que é mau. E ele seduz as pessoas. E você que me está a ouvir, se deixa seduzir pelo diabo, vai sofrer. Não precisa de sofrer. Você entrega a sua vida a Jesus Cristo. E se é um cristão, pratica a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus. E você não vai precisar de sofrer.
Deus vai estar sempre do seu lado para o abençoar, para o ajudar, para o guiar. Assim como Deus abriu o mar vermelho, também vai abrir os mares vermelhos que aparecerem na sua vida e você vai passar sempre a seco. No nome de Jesus Cristo. Salmo, capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo. Isso já nós sabemos. Ou não? Não sabemos isto? Nem precisávamos vir à igreja. Mas pronto, nós já sabemos. Muitas são as aflições do justo. Há irmãos que dizem comigo, pastor, sabe o que é que me aconteceu? O que, irmã? Pastor, aconteceu-me isto. Olha. Então, mas a irmã não sabia que isso lhe podia acontecer? Pastor, então mas Deus nos guarda e nos protege? Sim, guarda. E a irmã não está protegida? Está cá. Ou não? Está a falar comigo? Está cá. Mas, diz a seguir, mas o Senhor livrará de todas. Você sabe o que é livrar uma pessoa de cair num precipício? É quando a pessoa está mesmo a cair e alguém vai lá e a livra. Quando Pedro estava mesmo a afundar, Jesus foi lá, estendeu a mão. Senhor, salva-me. Jesus salvou. O Senhor nos livra de todas. Então, o vir à igreja não é nenhum problema. Vir à igreja é uma alegria, é uma honra, é um prazer, sabendo que nós estamos sempre com a proteção de Deus. Sabendo que Deus nos dá sempre entendimento. Sabendo que Deus nos vai guiar na nossa vida privada. Sabendo que a mão de Deus está estendida sobre nós para proteger a nossa saúde. Sabendo que a mão de Deus está estendida sobre nós para proteger a nossa família. Sabendo que nós vamos sair daqui e que ninguém vai ficar ali na rua à espera que venha o socorro porque teve um acidente. Não precisa de vir nenhum 112 para nós. Alguém poderá precisar, nós não precisamos de 112. Nós temos os anjos de Deus, Deus dá ordem aos seus anjos, no lugar de vir o 112, vem os anjos de Deus, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Uns vão para a Quinta do Conde, outros vão para Alcochete, outros vão para a Amora, outros vão para Corroios, cada um vai para o seu sítio. E vai lá o 112, não precisa de 112. Vai lá os anjos de Deus, para guardarem. E você chega à casa e não vê nada, e está lá um anjo de Deus a guardar a sua porta. Você mete a chave à porta, entra para dentro de casa, fecha a porta e a casa está intacta. Não aconteceu nada. Não é melhor ser cristão? Não é melhor servir a Deus? Não é melhor vir à casa de Deus? Então, meus amados irmãos em Cristo, e todos quantos estão a ouvir, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus muitas vezes. Nossas mensagens estão sempre no YouTube. Você pode procurar, pesquisar por Viver com Vida, que encontra logo as mensagens todas da nossa igreja. Pode ir ao Facebook também, Igreja Viver com Vida, encontra as mensagens. Ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus. E nós, irmãos, estamos aqui, ouça a palavra de Deus, ouça esta mensagem. A minha mensagem, a mensagem de Deus falada por mim, lá na sua casa, você que está aqui. Ouça a palavra de Deus. Não estou desejando nenhum mal, estou-lhe a dizer bem, ouça a palavra de Deus. Vamos lá ver o que é que o pastor Abel, chama lá a vir a segunda vez, ele a falar, e você vai ver que as coisas vão mudar. Você próprio vai ver que vai receber os benefícios de Deus. Eu não quero que me ouça a mim, quero que ouça a palavra de Deus, aquilo que eu falo de acordo com a palavra de Deus. Isso é que vai ajudá-lo a vencer. Então vamos todos ficar de pé. Pai nosso, estás nos céus, te dou graças, Senhor, porque nos deste a oportunidade de estar de novo na tua casa. Senhor, primeiro pela nossa salvação, porque perdoaste os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Senhor, te damos graças por essa misericórdia. Oramos ainda, Deus, neste dia, que a todos nos dês favor, onde quer que nós estivermos, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, que dês ordem aos teus anjos para nos guardarem, continuarem a guardar em todos os nossos caminhos, como diz a tua palavra. Que nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa casa.
nenhuma peste, nem a mortandade, ela nos vai assolar. Oramos, Senhor, que esta palavra, que é a Tua palavra, que é uma semente, ela esteja em evidência em nós, no nosso coração, que somos o solo da Tua palavra, o solo fértil da Tua palavra. Oramos, Senhor, que este dia seja mais um dia de vitória para o Teu povo, um dia de bênção, um dia de sucesso, um dia de alegria, um dia de paz, um dia de tranquilidade, um dia em que o Teu povo possa levantar as suas mãos para o alto, para Ti, Deus, para o alto, para o trono da Tua glória e dizer: obrigado, Senhor, porque me abençoaste neste dia. Pai nosso que estás no céu, te dou graças pela Tua misericórdia e porque ainda, Senhor, continuas a controlar este planeta e permites que a humanidade ainda esteja com vida. Senhor, abre os olhos das pessoas. Abre, Senhor. Tu dizes para nós orarmos que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Nós oramos, Senhor, que abres os olhos da humanidade, Senhor, principalmente aqueles que estão em liderança, para que se abram para Ti, ouçam a Tua palavra, deem crédito à Tua palavra, para que Tu os possas salvar e abençoar. Pai nosso que estás nos céus, nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua bênção, que é extensiva a todos os nossos irmãos em Cristo, onde quer que eles estejam, em que nação estiverem, em que lugar estiverem, Senhor. Todos quantos decididamente estão dispostos a servir-Te de coração, a pôr a vida material em segundo lugar e a servir-Te de coração, a desejar que Tu sejas o Senhor da vida deles, Tu sejas o seu guia, o seu mestre, o seu ajudador, a aceitar o Teu benefício na sua vida. Pai, abençoa estas pessoas que estão dispostas a fazer a Tua palavra. E Pai, Te damos graças também, Senhor, porque os nossos descendentes estão a ser ensinados para Te servirem também no nome de Jesus Cristo. E Pai, nós oramos que neste dia a Tua bênção esteja sobre este planeta, que não haja calamidades, Senhor, e que as pessoas tenham a oportunidade de ter um encontro real contigo. Perdoa a humanidade, ó Deus. Tem misericórdia da humanidade. E salva-nos, ó Deus. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Vivo pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas
Jesus. Firme estou, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus.